Devo ou não investir em Bitcoin hoje? A decisão que você tomar pode indicar uma glória no futuro ou um completo desespero. Mas eu vou te ensinar como decidir de forma técnica nesse vídeo, mas antes eu quero me apresentar. Fique até o final que eu vou te explicar coisas muito interessantes nesse vídeo que você não vai encontrar em qualquer lugar aí da internet. Primeira coisa, eu sou o professor Ellison de Andrade, mestre e doutor em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo. Eu sou autor do livro Aprenda a Investir por Conta Própria. Esse livro tem o link na descrição e é até um gráfico que eu vou trazer aqui para você, eu tirei desse meu livro. E a ideia aqui é ensinar você o seguinte, nós partimos do paradigma do princípio de que más decisões aprisionam, boas decisões libertam, e eu quero que você aprenda a decidir bem, e aqui no caso sobre criptomoedas, no nosso caso aqui, Bitcoin. Então vamos para a nossa lousa das tomadas de decisão. Aqui eu estou apresentando de início um gráfico do Bitcoin dos últimos 5 anos. Veja que ele já teve momentos em que ele tinha um valorzinho lá para baixo. Opa, mexi até errado aqui. Eu quero pegar a setinha. Ele começou aqui, ele tinha um valor há 5 anos atrás, subiu, caiu, ficou aqui embaixo, depois voltou a subir e hoje ele está aí na casa dos 114 mil dólares, tá ok? Esse é o valor hoje do Bitcoin, em dólar. E aí, devo ou não investir agora? Será que tem um potencial ainda de muita elevação do preço desse Bitcoin para eu ganhar muito dinheiro? Ou será que se eu colocar meu dinheiro agora, eu tendo a ter prejuízos no futuro? Então a gente vai conversar aqui e eu quero que você anote essa dica. A decisão de investir ou não num ativo, pensando apenas em rentabilidade, se eu vou ou não ganhar dinheiro, talvez seja uma das piores decisões, né? Uma das piores matérias-primas para você tomar uma decisão entre investir ou não, seja ficar tentando adivinhar qual vai ser a rentabilidade daquele ativo no futuro. Por quê? Porque a gente não tem a mínima ideia sobre o que vai acontecer. Ah, mas Ellison, eu ouvi fulano falando isso, eu ouvi cicrano falando isso. Vamos dar uma colocada aqui, né, de algumas notícias sobre Bitcoin, só para eu esclarecer qual que é esse meu ponto de vista. Então, muitos dos grandes economistas são céticos em relação a criptomoedas. O Fama é um deles. E em 2025, saiu essa notícia que ele disse que isso aí é uma bolha e que daqui 10 anos todas essas criptomoedas aí vão perder o seu valor. Então é um prêmio Nobel de economia. Tem outros falando muito mal de criptomoedas. E aí vem, por outro lado, pessoas falando que esses caras estão por fora, que eles sabem o que vai acontecer com as criptomoedas. Mas antes de eu falar sobre até previsões, né, dos bitcoins, ou uma previsão boa, aí saem notícias no meio tempo. Então temos aqui o Thiago Nigro, o primo rico, que ele, quando nasceu, acho que é filhinha dele, e ele falou que uma das coisas que ele ia fazer era comprar Bitcoin. Então, veja, o primo rico, que é um grande influenciador aqui no Brasil, falando que para o filho, né, para a filha, ele ia comprar Bitcoin para aposentar essa criancinha, ou seja, antes dos 18, significa que ele está pensando em algo próximo, a médio até longo prazo. Eu achei um site, só para a gente ir para um maior extremo ainda, que o cara dá previsão, né, a pessoa, sei lá quem é que gerencia esse site, é um site especializado em criptomoedas, tem previsão de preço para Bitcoin para 2040. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2025, né, com previsão de valer, a Bitcoin está valendo lá 4, 5, 6 milhões de dólares. Tá ok? Então, dentro de todo esse conceito, e a gente usou esse anote aí para que você compreenda aqui. Quando eu vou escolher um ativo para investir meu dinheiro, se eu só penso em rentabilidade, eu estou indo para o mau caminho.
eu tendo a tomar más decisões. E aí, então, o que eu faço? Uma das grandes informações que nós temos para a escolha de ativos, eu vou voltar aqui para a nossa lousa das decisões, é o risco daquilo, né, que eu estou investindo. Então eu coloquei essa tabelinha, que é do ano, acho que de 2022, eu fiz por um ano inteiro, para medir uma variável que a gente chama de volatilidade, né? Qual foi a volatilidade de alguns ativos, de alguns investimentos no ano de 2022? Isso está também no meu livro, Aprenda a Investir por Conta Própria. Muda de um ano para o outro, muda. Mas o que a gente pode perceber aqui, e que tende a ser um padrão, se a gente pegar outros anos, é que no último, a última coluna que nós temos, que é a coluna, essa coluninha aqui que eu estou mexendo para vocês, tá difícil de acertar essa coluninha, essa setinha hoje. Então, essa última coluna é do preço do Bitcoin em reais, ele não está em dólar, que é um valor que eu peguei aqui da Bolsa Brasileira. Mas, independentemente disso, veja o tamanho dessa volatilidade quando comparado, por exemplo, com o Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores, mercado de ações, renda variável, algo extremamente volátil, né? Aqui, ó, a barrinha é mais do que o dobro do tamanho da barrinha das ações. O que significa que as criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, obviamente possuem grandes expectativas de retorno por boa parte das pessoas do mercado financeiro e de retornos gigantescos no longo prazo. Por outro lado, para outras pessoas, elas não inspiram tanta confiança. E aí, o que eu faço? Eu tenho que compreender, enquanto um pequeno investidor, que ao investir numa criptomoeda, eu vou estar entrando numa categoria de ativos que é bastante volátil. Volátil significa vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Quando a gente fala que isso é muito volátil, a gente pode fazer como sinônimo aqui para nós de arriscado. Ele é um dos ativos mais arriscados que existem aí, pelo menos desse que eu coloquei no meu livro. É o mais arriscado, pelo menos no ano de 2022. Portanto, não adianta eu apenas pensar numa expectativa de ganho, de retorno, de rentabilidade. Eu tenho que conseguir compreender qual é o risco que eu espero que esse ativo também me traga junto com aquela expectativa de rentabilidade. O risco precisa ser considerado nas tomadas de decisões de investimento. Então, essa é uma outra coisa do anota aí, que está aqui. Risco deve ser considerado em conjunto com a expectativa de rentabilidade. Então, a minha dica final é o seguinte, preste atenção, anote aí. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Você, enquanto investidor, precisa começar por duas partes. Parte 1. Quais são os objetivos que eu tenho para investir meu dinheiro? Eles são de curto, médio, longo prazos? Tá? Então, quando eu for investir em criptomoedas, eu quero tentar ganhos no curto prazo, ou eu quero investir para um longo prazo, igual fez o Thiago Negro, para aposentar um filho. Então, a gente começa com a questão dos objetivos. Segunda coisa, qual é o meu perfil de risco? Esse risco que eu já sei que eu vou lidar com ele ao longo desse tempo, eu tenho estômago para isso? Se eu começar a perder dinheiro em determinado momento, eu tenho condições emocionais de lidar nesse período de adversidade, e se as coisas realmente derem errado, como o Fama falou de cair tudo, eu tenho estômago para isso? Então a gente pensa em qual é o meu objetivo, a gente pensa qual é o meu perfil de risco, e se for para dar uma dica, a melhor dica de todas é
Você até pode decidir ter criptomoedas na sua carteira, mas desde que ela seja uma fração do seu patrimônio, porque você vai basear a sua estratégia numa palavrinha que eu cito muito no meu livro Ensino Como Faz, que é diversificação, que, sob a minha ótica, é a melhor forma da gente administrar riscos. Se gostou dessas dicas, curte esse vídeo, passa para as pessoas que você tem clareza que vão gostar desse tipo de conteúdo. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. E até o próximo vídeo aqui do canal. Um abração.